Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler o trecho de versículo 21 a 34. Marcos capítulo 4, versículos 21 a 34. A palavra de Deus diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto que não seja revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que a Tua palavra se revele a nós pelo Teu Espírito Santo. Porque como nós já temos aprendido semana após semana, se não for pelo Senhor revelar-se aos nossos corações, nós, como seres humanos, como homens naturais, não podemos de modo algum entender as Tuas verdades. Então, nos inspira, nos desafia, nos confronta, nos exorta, nos encoraja, nos conforta e torne viva a Tua palavra em nossas vidas e através delas. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus, nós já vimos, ele já nos contou uma parábola, a parábola do semeador. E ele vai usar outras analogias agora para falar de coisas semelhantes, porém diferentes. Porque na parábola do semeador, nós entendemos que os 4 tipos diferentes de solos estão nos falando, na verdade, de 4 tipos diferentes de corações. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto solo, e a partir disso, nós entendemos aquilo que Deus quer dizer sobre aquele que recebe a palavra e de que maneira ele recebe a palavra. Mas depois de ter explicado aos discípulos tudo aquilo que ele queria dizer, porque os discípulos não haviam compreendido, assim como as multidões não compreenderam o que Jesus trouxe, Jesus ele continua então a usar essas mesmas analogias. E no versículo 21 ele vai dizer assim: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Então é interessante que no original, a forma como esse texto é lido é mais ou menos assim: essa candeia que vem para casa, essa candeia que é trazida para casa. E a expressão particular que Jesus usa nos lembra todas as vezes que diz: a boas novas vem, o evangelho vem, o reino vem, o Messias vem. Então, uma coisa que antes não existia ou não havia sido revelado e agora veio. E foi trazido para dentro da casa, foi trazido para o convívio. E aí Jesus ele faz uma pergunta: quem é que traz uma candeia e não a utiliza? Quem é que traz a luz para cumprir a sua função e não permite que ela assim faça? E essa luz nós sabemos a partir do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2, o texto nos diz que chegou a luz. Diz que as nações viram a sua luz.
Isaías 9, versículo 2, falando exatamente da vinda do Messias, diz que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Então essa luz a qual Jesus vai falar aqui é a luz do próprio Evangelho. É a luz que viria a partir de si mesmo. E nós vamos ver ao longo do texto que não é uma luz apenas para os judeus, como eles esperavam. Porque lembre-se que Jesus, de nascimento, é um judeu, e ele está falando a uma comunidade judaica, seus discípulos também vêm de berço judaico, e ele cita o Antigo Testamento, que é o referencial bíblico para o povo judeu. Porque é tudo aquilo que eles têm, mas eles não haviam entendido ainda que todo o Antigo Testamento apontava para o Messias. E que essa luz que viria a partir do Messias não seria condicionada apenas ao povo de Israel, mas seria uma luz para todas as nações, uma luz para todos os povos. E aí Jesus faz uma pergunta simples e até óbvia, só que tem uma conotação importante aqui no contexto de discipulado. Ele fala: quem é que traz uma candeia para dentro de uma casa e coloca, por exemplo, debaixo de uma vasilha? É loucura. Se você traz uma candeia, você quer iluminar o ambiente. Então, por que você esconde? Não faz sentido. É uma pergunta retórica de Jesus, mas os discípulos entenderiam. Ele ainda usa um outro exemplo. Quem é que traz uma candeia e coloca debaixo de uma cama? E esse exemplo é ainda mais absurdo. Porque eles não tinham camas como nós temos camas hoje. Às vezes a cama numa casa de um judeu do primeiro século era uma esteira, um acolchoadozinho. Então, o que significa colocar, ou o que significava colocar uma candeia debaixo de uma cama? Não só ocultar a luz, não só ter um desvio de função para a qual ela foi criada, mas também seria uma loucura, porque você colocaria fogo na casa. Então, não utilizar-se dessa luz, que na verdade é a luz do Evangelho, é um suicídio, Jesus está dizendo. Não faz sentido algum. Como é que vocês estão pensando nesses termos, Jesus diria aqui? Mas nós temos aprendido cada vez mais, quanto mais profundo a gente caminha no Evangelho, quanto mais perto a gente chega de Jesus, nós entendemos que as verdades dele são maravilhosas, mas são sempre simples, fáceis de entender. E é isso que me fascina, eu não sei quanto a você. Mas o que me fascina no Evangelho, e nós vamos ver inclusive nesse texto, é que não é um segredo, Jesus vai nos mostrar. Porque quando ele fala de uma candeia, naquela época e naquele contexto, era uma lâmpada simples, alimentada por óleo. Você sabe o que é uma candeia, você sabe o que é um lampião. E o que eles fariam naquela época é que cada casa precisava ter a sua. Para quê? Para ser colocada num pedestal, portanto, num lugar apropriado, com uma altura o suficientemente boa para iluminar todo aquele cômodo. E não era raro ter uma casa de um cômodo único, um cômodo de convívio único. Então, às vezes, uma candeia era suficiente, literalmente, não apenas para o cômodo, mas para a casa como um todo, desde que ela cumprisse a sua função e estivesse sobre esse pedestal, que é o lugar apropriado onde ela deveria estar. E aí Jesus ele usa também figuras que nos são comuns na palavra de Deus. Porque nós sabemos que essa luz é a luz do próprio Cristo. Nós sabemos que essa luz é a luz do Evangelho que foi trazida a nós. Mas quando ele fala dessa candeia, ele não fala de si. Uma candeia cujo combustível é o óleo, porque na palavra de Deus, essa figura do óleo sempre é um referencial do Espírito Santo de Deus. Então o que Jesus está falando é o seguinte: eu trouxe a luz para vocês. Eu trouxe uma alternativa à escuridão de vocês. Agora vocês, embora não gerem luz, vocês são os portadores da luz. E o alimento dessa luz é o óleo, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o combustível perene para que a luz continue cumprindo a sua função. Agora, vocês precisam estar em locais apropriados. E nós já temos pensado nisso. Deus já tem falado aos nossos corações nesse sentido. E você já entendeu que o lugar onde você está é exatamente o local em que Deus queria que você estivesse. Esse é o local apropriado para você brilhar. E essa história de brilhar é interessante, porque os cristãos são o único povo da terra que brilha sem ter luz própria. Portanto, nós não temos que ter o orgulho do brilho que vem de nós, porque ele apenas é através e não a partir. Ou seja, quando nós brilhamos
para a glória de Deus. E é isso que o Paulo entendeu e escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, e ele diz: vocês brilhando como estrelas em meio a uma geração incrédula, em meio a uma geração que vive em trevas. Então é maravilhoso saber que nós podemos brilhar a luz do Evangelho, sendo abastecidos pelo Espírito Santo de Deus, essa luz que foi trazida a nós, de que maneira? No local onde o Senhor nos colocar. Bom, nós estávamos nesse final de semana num acampamento com os jovens, 80%, 90% universitários. Então, onde é que Deus colocou vocês, universitários? Bom, é óbvio, na universidade. Então, onde é que vocês têm que brilhar a luz do Evangelho? Bom, é óbvio, nesse ambiente que vocês estão estudando. É ali que Deus colocou vocês, os seus colegas ali são o ambiente de convívio de vocês, e o resto de nós? Os nossos ambientes de trabalho, nossas famílias, nossos relacionamentos interpessoais. Agora, se nós não tivermos desempenhando a nossa função, que não é apenas uma questão de ordem, mas uma questão de natureza, e é importante entendermos isso mais uma vez, às vezes nós trabalhamos com os conceitos do Evangelho a partir de uma relação com ordem. Não é relação de ordem, é relação de natureza. Não é apenas que nós brilhamos porque Deus mandou, nós brilhamos porque somos luz, é simples. Porque quando a gente trabalha com uma questão de ordem, isso traz sobre nós um peso. Eu preciso brilhar, eu preciso trazer glória para Deus. Como é que eu faço isso? Bom, seja o que você é, meu amigo. Seja quem Deus te criou para ser, está na tua essência. É uma questão de natureza. E é interessante que eu falei desse acampamento que nós tivemos, e foi um acampamento de barracas. E no meio do mato. Estava bom demais até. Eu pensei que ia ser bem mais precário, mas o Nick e a Bruna foram sensacionais. E foi muito legal, o pessoal depois pode testemunhar sobre isso. O Sérgio até fez um vídeo que quase conseguiu, né, Sérgio, trazer para hoje, mas domingo que vem vai estar aqui com alguns takes que ele fez do acampamento. Mas o que aconteceu é que nós chegamos lá no fim da tarde, nós tomamos um café da tarde ainda na casa, lá embaixo. Aí daqui a pouco sobe mochila e barraca e aquele negócio todo, e todo mundo animado para subir, todo mundo animado, né? Você tem que ver para desmontar depois, todo mundo morrendo. Mas aí você está subindo e tal, e aí nós chegamos num horário bom ainda, só que nós tínhamos que correr. Então tinham várias barracas, e tinha algumas barracas bem complicadas, tinha umas barracas que eram verdadeiras mansões lá. Tinha barraca para 8, eu nunca vi barraca daquele tamanho. E a gente foi montando e quebrando a cabeça, e um irmão ajudando o outro, no fim deu tudo certo. Quando nós terminamos de montar as barracas, já estava escurecendo. E aí nós ficamos um pouco ali, acendemos a fogueira, acendeu a churrasqueira, porque teve até churrasco no topo do morro, foi muito bom. E só que o que acontece? Quando a luz acaba, algumas coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Mas tudo bem, todo mundo levou lanterna. Mas às vezes tinha uma lanterninha pequenininha e tinha que colocar 2, 3, 4 para iluminar aquilo que estava sendo feito. E aí minha esposa falou assim, não, agora eu entendo por que meu pai carrega o lampiãozinho dele, o farolete, aquele negócio todo. E aí ela falou, não, na próxima nós não temos que trazer só lanterna, tem que trazer lampião também. Então é isso. O que Jesus está falando é isso aqui. O que Jesus está falando é que nós não temos uma lanterninha que ilumina apenas um espaço. O que Jesus está falando é que nós temos um lampião que ilumina todo o ambiente. A luz do Evangelho, e luz traz a ideia de revelação, a luz do Evangelho revela o próprio Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Basta nós estarmos em lugar apropriado. E aí, quando a revelação de Cristo vier através das nossas vidas, pode ser, às vezes, que as pessoas falem, nossa, muito obrigado, e se não fosse você... Aí, sabe o que nós cristãos fazemos? Nós fazemos assim, não, peraí, você não está entendendo. Não sou eu, é Cristo. Não, mas foi você. Não fui eu, você não está entendendo mesmo. É Cristo. Por quê? Porque nós somos aqueles que brilhamos uma luz que não pertence a nós. Portanto, não há qualquer motivo de vaidade nas nossas vidas. Quando alguém perguntar, nossa, você iluminou minha vida? Não, nada disso. Eu só sou o instrumento. Quem iluminou a tua vida é Jesus Cristo. Deixa eu te falar mais sobre Ele.
E essa é a beleza do Evangelho, como sempre, simples. Então Jesus está tratando uma questão de essência e está tratando sim uma questão de responsabilidade. Então nós devemos nos perguntar mais uma vez, quais foram os ambientes em que Ele nos colocou. E pedir que o Espírito Santo de Deus seja esse combustível nas nossas vidas, de modo a Cristo ser revelado através de nós. Por quê? Versículo 22. Versículo 22 ele diz: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que fazer uma enquete rápida aqui. Quem já ouviu esse versículo totalmente fora de contexto, como se esse versículo trouxesse medo para você? Ainda não levanta a mão, mas eu vou te explicar o que eu quero dizer. Porque eu fui ensinado assim desde pequeno. Olha, cuidado, hein? Se estiver em pecado, não há nada oculto que não seja revelado. Quem já ouviu? Foi só eu, não? Ah, tem uma galera. Só eu, né? Não. Infelizmente. Esse é o problema de pensar versículos, pessoal, totalmente fora do contexto. Isso não é para botar medo em ninguém. Isso não é para falar, cuidado, hein, amigo? Cuidado que você está com coisa oculta aí, vai ser revelada. Embora isso seja verdade, é bom que você saiba mesmo. Opa! Não é o que Jesus está falando, pessoal. O que Jesus está falando é de um encorajamento maravilhoso. Por quê? Porque o prestígio dos mestres da lei naquela época estava exatamente no enigma do conhecimento. Certo? Então haviam seitas judaicas. Então a capacidade de ocultar verdades, basicamente é o que nós tínhamos no Brasil, não temos mais, mas nós tínhamos no Brasil até pouco tempo atrás, que o cara bom era o cara que falava difícil, não é? Graças a Deus morreu esse negócio. Porque o cara bom é aquele que se faz compreensível, não é o cara que fala difícil. Se ele tiver um linguajar, ok? Um pouco mais formal, mas ele comunicar a mensagem, está tudo certo. Agora você sai de uma palestra onde o cara usa terminologias incríveis e aí você sai dali com aquela impressão, nossa, esse cara manja muito. Ah, por quê? Porque eu não entendi nada. Não é disso que nós estamos falando. E não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: quanto mais vocês entenderem o Evangelho, basicamente o que ele está falando com os discípulos, né? O que parece uma conversa secreta agora, o que parece uma coisa que eu estou sussurrando nos ouvidos de vocês, Mateus 10, 27 vai dizer o seguinte: isso deve ser proclamado dos telhados. É isso, é o mesmo texto, Mateus 10, 27. Então aquilo que agora parece algo quase oculto, que nem todos entendem, que apenas poucos estão compreendendo, isso deve ser proclamado. Por quê? Porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo. São as boas novas da salvação. Diferente da lógica da religiosidade. Porque esses que ainda vivem dessa maneira pensam mais ou menos o seguinte: não, quanto mais santo algo, menos pessoas participam disso. Então nós criamos uma lógica de segregação. Por quê? Porque num bom moronês, nego bom não se mistura. E tem muita gente que ainda pensa assim. Ou seja, não é para você. E é triste quando a igreja pensa assim. Porque o Evangelho é para quem? É para toda a humanidade. O Evangelho é para quem? Para todo aquele que não presta. E quem é que presta? Ninguém. É por isso que Cristo teve que morrer na cruz por nós. Então Jesus está dizendo, não há nada oculto que não será revelado. Ou seja, essas verdades que lhes estão sendo transmitidas nesse momento devem ser proclamadas. E aí ele faz um alerta: ouçam. Se alguém tem ouvidos, ouçam. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Jesus diz. E considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Outro versículo totalmente descontextualizado, para botar medo no povo. O que Jesus está dizendo aqui? Essa medida nada mais é do que a nossa disposição em ouvir a mensagem. Então o que ele está falando? Ele está falando algo que nós já descobrimos na nossa caminhada.
que quanto mais nós desejamos ouvir a voz de Deus, o que acontece? Mais Ele se revela a nós. Quanto mais nós estamos desejosos em aprender, e quantos de vocês têm conversado comigo e dito assim, eu quero crescer no meu conhecimento da palavra, eu quero crescer no meu relacionamento com Deus. Eu tenho pego algumas fichas desses estudos que nós teremos nas quintas-feiras, e não é incomum o pessoal dizer assim, por que você quer fazer escola? Porque eu quero aprender mais a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Porque quanto mais nós desejamos, quanto maior a medida da nossa disposição em ouvir, mais nos é revelado. Agora, o alerta está exatamente nisso. O contrário também parece ser verdadeiro, segundo aquilo que Jesus está dizendo. Porque quanto menos nós estivermos dispostos, o que parece que Jesus está dizendo, é que nós temos a tendência de cada vez menos reter e absorver aquilo que está sendo revelado. E isso é visível às vezes nas nossas vidas. É visível numa igreja como essa. E que isso lhe sirva de encorajamento, mas às vezes eu vejo um irmão, uma irmã crescendo em um ano, aquilo que outros não cresceram em 10. Sem exagero. Mas eu estou caminhando com Cristo há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. De que jeito? De repente você só está escutando, não está ouvindo. De repente você só está frequentando, você não está entendendo. De repente você só está querendo observar, você não está participando. E a pergunta que eu realmente penso que deveríamos nos fazer é o que temos feito com tanto que temos recebido. Porque é isso que o Tiago vai nos perguntar. Capítulo 1, versículos 22 e 23. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica, é como um homem que se olha no espelho, vira as costas e já esquece daquilo que viu. Ou seja, voltamos à questão do coração. Porque a palavra é a mesma. A semente é boa. É a palavra de Deus. A questão é com que tipo de coração temos recebido. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Portanto, basta que nós nos acheguemos a Ele e peçamos, Deus, se revele a mim. Eu quero entender mais as Tuas verdades. Eu quero caminhar mais perto de Ti. Portanto, o alerta de Jesus, prestem atenção no que vocês estão ouvindo. Prestem atenção. E aí ele vai falar mais uma vez sobre semente. Olha o que ele diz. Ele prosseguiu dizendo, versículo 26, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E aqui eu quero fazer uma pausa, que você compreenda, como eu disse no início, algumas similaridades, porém ângulos diferentes daquilo que Jesus quer ministrar nos nossos corações. Diferente da primeira parábola da semente, ele diz, o semeador veio a semear. Jesus. Nós já vimos que é o Cristo que lança a semente no solo dos nossos corações. Mas aqui parece que ele trabalha de modo mais genérico, é um argumento genérico. Não é o semeador, é um homem. Que homem é esse? Qualquer homem, qualquer ser humano. Então o homem, esse homem, lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E mais uma vez, o Evangelho de Jesus Cristo, sensacional, simples, porém transformador. Porque o que esse texto diz, em resumo, o que essa parábola está tentando nos dizer aqui, é sobre a graça de Deus e sobre o milagre da salvação. E eu quero que você preste atenção nos detalhes que Jesus nos coloca aqui. Ele fala de um homem que semeia, certo? Ele lançou a semente. Mas ele fala que esse homem, esteja dormindo ou acordado, ela germina. Fala que a terra, e ele usa a expressão por si própria, produz. E o mesmo homem que semeou no início, só vai aparecer no final. Para quê? Passar a foice e fazer a colheita.
Então o reino de Deus é o reino da graça de Deus. E o milagre da salvação acontece aqui de modo explícito. Por quê? Porque plantar, ou seja, lançar a semente, nós já aprendemos que a semente é a palavra. Agora esse homem somos nós. Tendo recebido essa semente, agora nós também nos tornamos semeadores. A nossa função é plantar. Mas qual é a função que só Deus pode fazer? Germinar. E fazer crescer. E produzir. E dar fruto. Não, mas espera aí, não é bem assim. É exatamente assim. É exatamente assim. O homem pode preparar, o homem pode adubar, ele pode lançar semente. Ele chega aos seus limites. Ele faz tudo o que lhe cabe. Mas quando ele coloca aquela semente no solo, meu amigo, ele só pode fazer uma coisa: orar. Acabou. A função dele acabou ali. Ah, não, mas tem a irrigação. Não, beleza. Mas você pode fazer tudo. Se Deus não fizer aquela semente germinar, não importa o teu esforço. E glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho não diz respeito ao esforço humano. O Evangelho diz respeito à graça divina. É isso. Por que algo brotou nos nossos corações? Porque alguém nos convenceu? Não, porque Deus fez brotar vida nos nossos corações. E quando nós semeamos a palavra no coração de alguém, quando Deus nos coloca oportunidades, como nós somos essas candeias em lugares apropriados, agora nós somos esses semeadores, então nós estamos cumprindo a nossa função, uma questão não apenas de ordem, mas de natureza, e aí alguém é salvo. Quem é que salvou essa pessoa? Foi Deus. Foi Deus. Antigamente a gente usava uma expressão, eu não sou contrário a ela, mas eu creio que traz consigo, ou tem a tendência de trazer consigo alguma vaidade. Ah, meu filho na fé. Eu nunca usei essa expressão. Não sei se você usou, tudo bem, não tem problema, não é pecado não. Mas meu amigo, eu não tenho filhos, quem tem filho é Deus, porque é Ele que gera. Você está entendendo? É Ele que gera. Eu não tenho filho, eu não tenho discípulo, eu sou aquele que lança a semente. E isso é tão maravilhoso, por quê? Porque se não chover o suficiente, não vai brotar. Se chover demais, vai dar problema. Vocês sabem, aqui é fácil entender na nossa realidade. Se dá geada, é problema. Se der doença, é problema. Se falhar, é problema. Isso que hoje nós temos tanta tecnologia. Então você minimiza, a chance desse negócio dar errado. Mas ainda pode dar errado. Ainda pode dar errado. E agora você pensa isso para um agricultor em Israel no século I. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a semente germina e cresce sem o agricultor, mas não sem Deus. É isso que ele está nos mostrando. Que o crescimento não apenas se dá sem ajuda, mas inclusive, olha o texto comigo, sem conhecimento. Noite e dia, versículo 27. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele o quê? Não saiba como. Diego, o que você fez? Eu lancei a semente. E como é que aconteceu isso? Não sei, eu nunca sei. Eu nunca sei, é ele que faz, eu não entendo esse processo. Não, mas você lançou a semente, né? Não, lancei a semente. E depois, o que você fez? Não, eu dei uma olhadinha na semente. Eu tentei não deixar uns negócios crescer em volta da semente. Mas como é que ela brotou? Como é que ela germinou? Qual é o segredo desse negócio? Então, não tem segredo. E se tem, está guardado em Deus, entendeu? É isso. É isso. Salvação é pela graça, não pelas nossas obras, não pelo nosso esforço. Como é que isso acontece? Não sei, eu apenas planto. A isso nós damos o nome de milagre. É o milagre da salvação. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O que mostra o quê? Que nós temos o privilégio de fazer parte. E não abra mão desse privilégio. Mas é Deus quem se encarrega do processo de geração de vida. Não sou eu, não é você. Nunca sou eu, nunca é você. O que nós fazemos? Nós apenas fazemos aquilo que fomos criados para fazer. Eu sou candeia, então eu levo luz.
Eu sou semeador, então eu lanço semente. Nós somos essas pessoas, candeias e semeadores, todos nós. Somos nós que geramos vida? Não, nós apenas cumprimos a nossa função. A luz não vem de nós e o processo de germinação nós não sabemos nem como acontece. A gente só cumpre o nosso papel. E depois? Bom, depois tem a alegria da colheita. E aí Deus nos dá novamente o privilégio de participar. Às vezes tem um que planta, e aquele que planta não é o mesmo que vai colher. Mas Deus dá o privilégio do ser humano participar. Um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. O Paulo diria isso aos Coríntios. E aí Jesus ele chega a uma última parábola, no versículo 30. Porque na primeira parábola, ele mostrou o processo da semeadura nos diferentes tipos de solos e corações. Na segunda parábola sobre semente, ele mostrou o segredo e o processo do crescimento. Que nós plantamos, mas quem dá crescimento é Deus. Agora ele vai nos falar do resultado, a partir de uma conotação mais abrangente do reino de Deus. E aí o texto diz assim: novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Há duas linhas completamente diferentes de interpretação desse texto. Eu confesso que eu não sei qual é a certa. Então eu pego um pouco das duas. Porque há quem diga o seguinte, que a semente de mostarda, como é pequena, Jesus falou, e aí o texto está dizendo aqui que ela vai crescer e vai virar algo grandioso, mas as aves dos céus, e é aqui que alguns teólogos pensam um pouco diferente, as aves dos céus fazem ninhos sobre ela. Então uma linha de interpretação desse texto vai dizer o seguinte, está errado esse negócio. Então Jesus, na verdade, ele está alertando sobre a corrupção, inclusive dentro da igreja. Pode ser. Não estou dizendo que não seja. Pode ser. Por quê? Porque as aves, lá no início, naquela primeira parábola, lembra o que as aves faziam? As aves tinham uma conotação demoníaca. Eram elas que roubavam as sementes. Então, se Jesus está usando a mesma simbologia, quer dizer que essas aves não são coisas boas. E se isso for verdade, se é isso que Jesus está dizendo, bom, é muito perceptível isso quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje. Porque a igreja cresceu, e cresceu muito, e no nosso país isso é uma realidade. Nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Só que o nosso país não está mais justo, né? Nós nunca fomos tão numerosos. Nós temos até bancada evangélica. Acho que é a mais corrupta que tem naquele congresso. Para achar um ficha limpa ali está dificílimo. É verdade, você pode entrar no portal da transparência. Então, nem tudo que diz Senhor, Senhor, faz parte do reino de Deus. Então, talvez o que Jesus está trazendo para nós é um alerta, pode ser. Mas uma outra forma de enxergar isso, e essa forma me empolga, se a primeira me alerta, a segunda empolga, é que Jesus está falando exatamente do poder do Evangelho. Porque a semente de mostarda, como ele disse, é a menor de todas as sementes. Então é algo pequeno, é algo que você não dá nada. É algo que parece, inclusive, insignificante. E se Jesus está falando isso em referência ao Antigo Testamento, nós temos Ezequiel 17, 23. Quando Jesus fala, ou quando Deus fala, através do profeta, que montes altos de Israel seriam plantados, e pássaros encontrariam abrigo à sua sombra. Aí numa conotação de todos os povos da terra. E isso estaria em consonância com o que Deus falou lá atrás para Abraão. Abraão, através de você,
todas as famílias da terra serão abençoadas. Não apenas todos os povos, mas todas as famílias. Porque ele não está falando de uma questão geográfica, ele está falando de uma questão relacional. Ou seja, não é só Israel. É todo aquele que desejar fazer parte da família de Deus. Então essa semente, a semente do Evangelho, que para muitos parece tolice, que para muitos parece simples demais, que para muitos parece insignificante, Jesus está dizendo, isso tem um poder de crescimento e de alcance. Isso vai crescer de tal maneira que todos os povos e todas as famílias da terra serão abençoadas pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Você pode ficar com as duas. Fique com um alerta, mas não deixe escapar esse encorajamento. Porque essa semente de mostarda, está nas nossas mãos. Não apenas nas nossas mãos, mas nos nossos corações. E agora Deus coloca diante de nós esse privilégio. Porque assim como a luz brilhou dentro de nós, nós que vivíamos em trevas, agora essa luz precisa brilhar através de nós. E assim como a semente caiu nos nossos corações, germinou e produziu frutos de arrependimento, frutos de comprometimento com o Evangelho, agora Deus quer usar nossas vidas para que essas sementes não fiquem apenas plantadas em nós, mas sejam plantadas por nós. E esse é o privilégio que Ele tem nos concedido. E eu peço que essa seja a sua oração. De repente, alguns questionamentos podem povoar a sua mente. Mas eu quero ser usado por Deus, eu não sei como. Ele vai te usar. Ele vai usar a sua vida. Às vezes Ele já está usando, você nem sabe. Essa que é a beleza do Evangelho. Às vezes é uma conversa, às vezes é um convite, às vezes é um telefonema, às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso. Era tudo que a pessoa precisava naquele dia. E aí quando você se doa, nesse aspecto, de repente a pessoa vai olhar para você e vai falar, peraí, Ele não faz isso apenas por si mesmo, Ele faz isso porque Ele tem algo diferente. E aí ela vai vir perguntar para a gente, o que você tem de diferente? E aí a gente fala, deixa eu te falar o que nós temos de diferente. Nós temos Jesus. E é Jesus que nos torna diferentes. Jesus não nos torna melhores, numa questão de nivelamento humano, mas Jesus nos torna diferentes porque Ele transformou a nossa vida. Aqueles que estavam no reino de trevas foram trazidos, foram levados para o reino da sua maravilhosa luz. E essa semana eu encerro com essa citação. Eu recebi uma mensagem, acho que foi até no WhatsApp dos meninos, do Timothy Keller, que é um autor que eu amo lê-lo. E ela diz o seguinte: religião nos deixa orgulhosos do que temos feito. O Evangelho nos torna orgulhosos do que Jesus fez. Então nós não vivemos religião. Nós não vivemos a partir dos nossos esforços que nos gera uma vaidade. Nós vivemos prostrados diante da cruz, dizendo obrigado porque o Senhor nos salvou e obrigado porque através da minha vida o Senhor deseja levar salvação a tantos quantos possível. Que Deus use nossas vidas. Amém?